Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37 e versículo de número 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus leva Ezequiel a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, ou seja, a um lugar de impossibilidade. E quando o Senhor leva ele àquele lugar, que ele chega ali, a Bíblia nos diz que o Senhor faz uma pergunta para ele: acaso poderão reviver esses ossos? Ou seja, tem possibilidade desses ossos voltarem a viver? E a palavra diz que a resposta de Ezequiel foi: tu o sabes. Ou seja, só Deus poderia transformar aquele cenário. Só Deus sabia qual seria a transformação que aconteceria ali naquele lugar, porque aquilo ali era coisa para Deus. Talvez você está passando, aleluia, por situações na sua vida que estão como este vale, um vale cheio de ossos sequíssimos. Deus levou você a lugares de impossibilidades. Deus levou você a lugares de improbabilidade. E Ele está perguntando para você: por acaso esse casamento pode ser transformado? Por acaso essa sua família pode ser restaurada? Por acaso essa vida financeira pode ser mudada? Ei, Ramanchu de canta labacanta. Ele diz para você: assim como eu tive poder para mudar todo o vale que estava ali como ossos sequíssimos e tornar ele como, aleluia, um grande exército, um exército numeroso, coloquei de pé, coloquei espírito, eu fiz com que houvesse uma grande transformação naquele vale, diz o Senhor. Assim eu vou fazer também na sua vida. Existem situações que nós olhamos, irmãos, para a nossa história e nós pensamos: a possibilidade não tem como, a possibilidade acabou, não tem como realmente mudar, as possibilidades aqui esgotaram. E Deus está dizendo: é nesse deserto, é neste vale, é neste lugar onde você está agora, de escassez, de humilhação, de dor, de sofrimento, que o Senhor vai transformar a sua vida. E eu estou falando de um milagre, irmãos, com riqueza de detalhes. Você vai observar que o Senhor não disse: eu vou levantar esses ossos, pronto. Não. O Senhor não colocou somente os ossos de pé, mas o Senhor foi rico em detalhes. E o que Deus diz para você é: eu vou ser rico em detalhes no que eu vou fazer na sua vida. Declare comigo. Deus vai fazer um milagre rico em detalhes na minha vida. Deus vai fazer um milagre rico em detalhes na minha vida. Você vai observar aqui, que o Senhor mesmo diz para Ezequiel, versículo de número 5, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Quem estava dizendo? Era Deus, era o próprio Deus quem estava falando, e é o próprio Deus quem está falando contigo através dessa palavra. Aí você vai observar aqui, aleluia, no versículo de número 5 diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, você vai ter vida novamente. Este vale vai reviver novamente, vai ter vida aí. Aí você vai observar no versículo de número 6: porei tendões em vós, farei crescer carne. Ou seja, Deus seria detalhista. Tendões, carne, você vai observar aqui, pele e espírito. O Senhor faria um milagre completo, porque na sua vida Deus vai fazer um milagre completo. Irmãos, Deus é especialista em mudar cenários que não tem jeito, humanamente falando. Deus é especialista em transformar situações que os seres humanos olham e pensam que não há
possibilidade de ser mudada, que não há possibilidade de ser transformada. Quando o nosso Deus leva os servos dele para um vale, para um deserto, ele quer se manifestar, ele quer manifestar a glória dele ali naquele lugar para a sua vida. Você vai observar que não foi Ezequiel que foi sozinho para o vale. A Bíblia diz que o Senhor pegou ele, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, o próprio Deus levou Ezequiel àquela situação. O próprio Deus levou. Lembra quando o Senhor, o Espírito leva o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Pois é. Jesus estava ali, mas estava sobre o olhar de Deus. Deus estava olhando, observando. Era uma prova, era uma fase. O Espírito também levou Jesus ao deserto. Assim como o Espírito também levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Mas o mesmo Espírito que levou foi o mesmo Espírito que deu vitória. Aleluia. O Espírito de Deus está te dando vitória. As situações que você está enfrentando, eu estou falando para você que de um vale. Mas quando você vai para a passagem de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, foi em um deserto. Ou seja, Deus tem poder no vale e tem poder também no deserto. Deus tem poder para transformar qualquer situação. Não importa a situação que você esteja vivendo, mas o Espírito do Senhor está com você. Declare comigo: Deus está comigo nessa situação. Deus está comigo nessa situação. Deus está conosco, irmão. Você pode ter certeza que pode estar difícil, mas vai ter vitória. Vai ter milagre. O impossível pode estar, dentro da sua casa, mas Deus transforma o cenário que você está passando. Mas Deus transforma o cenário que você está vivendo. Então não pense que para Deus há impossibilidades, não. Porque Deus é rico em detalhes. Logo após Jesus ser tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia vai nos dizer que os anjos vieram e serviram a Jesus, porque há banquete preparado para aquele e para aquela que persevera no vale e no deserto. A vida do servo de Deus vai ter vales, a vida do servo de Deus vai ter deserto. Deus vai querer sondar o que há no nosso coração, vai permitir algumas situações para ver como é que nós vamos nos portar. Algumas portas fechadas, escassez, coisas que parece que não tem como ele fazer, milagres que parece que não tem como acontecer na nossa vida. Deus permite, que é para ver quem nós somos, que é pra gente se portar, aleluia, da melhor forma, dizendo como Ezequiel: tu sabes, ou seja, está nas tuas mãos, o Senhor sabe. Porque Deus não te levou nessa situação em vão. Se você está passando por situações difíceis, de vale, de deserto, de destruição, talvez você entrou aqui precisando de uma restauração, de uma restituição no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu ministério, no seu psicológico, no seu emocional. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus tem poder para transformar esse vale que você está enfrentando. Deus tem poder para transformar esse deserto que você está passando. Aleluia. Deus tem poder para transformar o que você está vivendo em um grande milagre. Porque Ele é perfeito, irmãos. Ele é fiel. Ele é grande. E Ele diz para você através da palavra dele: jamais eu permitiria uma situação que você não pudesse, aleluia, ter vitória, que você não pudesse obter resposta pelo meu Espírito Santo. Porque foi Deus quem permitiu essa situação na sua vida. Mas tenha certeza que com ela você vai aprender. Mas tenha certeza que com ela você vai amadurecer. E com ela você vai ver a glória de Deus. Porque depois que passamos por um deserto, por um vale, nós não somos mais os mesmos. Nós somos outras pessoas, somos mais maduros. Nós temos que passar por experiências para a gente saber, para a gente aprender. Mas depois da experiência vem uma aprovação de Deus. Porque o Deus que permite a prova é o Deus que também aprova. Deus foi rico em detalhes, aleluia. Nesse vale aqui, o vale estava cheio de ossos sequíssimos. E a Bíblia diz, no versículo de número 2, que Ezequiel andou pelo vale. Olha só, versículo de número 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Ou seja, Ezequiel viu de perto. Ezequiel andou. Ezequiel observou o lugar. E viu que a impossibilidade era muito grande. Mas você não vai ver Ezequiel murmurando, dizendo: não tem como o Senhor fazer. Eu quero ir embora daqui porque esse cenário é um cenário de morte. Eu não quero ficar aqui. Não, Ezequiel disse: tu sabes. Ezequiel era centrado, aleluia.
Ele tinha equilíbrio, tenha equilíbrio, aleluia, diante dessa situação que você está passando. Não deixe o inimigo, aleluia, ver que isso está te abatendo, te entristecendo, porque se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena, aleluia. Você vai ter pouca força. É por isso que você tem que respirar fundo e dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte para o Senhor, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Tu sabes, Senhor, porque o Senhor vai medir essa situação e o Senhor tem poder para transformar ela, e o Senhor tem poder para mudar ela, e o Senhor tem poder para fazer o sobrenatural na minha vida através dessa situação. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Porque aquele que falou contigo, aquele que te prometeu, aquele que disse que faria na sua vida, ele é fiel. Mas o que você tem que fazer? Você tem que acreditar. Você tem que ter a certeza e a convicção de que o Senhor tem poder para transformar. Tu sabes. Está nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor não vai permitir que eu seja envergonhado, envergonhada nessa situação. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar naquele vale, conforme a palavra do Senhor. Deus ordenava e Ezequiel profetizava, e o milagre acontecia. E a Bíblia diz que, versículo de número 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Ou seja, aquilo que no versículo de número 1 era um vale cheio de ossos, agora se tornou em um exército sobre modo numeroso. Aqui nós vemos o poder que Deus tem para transformar cenários. Aqui nós vemos o poder que Deus tem para transformar o impossível em possibilidade. É por isso que você não pode olhar para o seu cenário e ficar preso a ele. Porque no versículo de número 1 de Ezequiel 37, você vai observar que havia um cenário de ossos sequíssimos. Havia um cenário de morte, de impossibilidade. Mas no versículo de número 10, a Bíblia vai nos dizer que um exército sobre modo numeroso se colocou de pé, tinha vida naquele exército. Ou seja, houve uma transformação naquele exército. Deus não trouxe um novo exército. Deus transformou o exército que estava ali naquele vale. Deus vai transformar a sua situação. Não pense que Deus vai te entregar algo diferente, não. Ele vai usar o que você tem e vai transformar. Porque Deus transforma marido, porque Deus transforma filho, porque Deus não descarta as pessoas como nós, seres humanos. Não deu certo, quer descartar. Deus está dizendo: não, eu não descarto. Eu restauro, eu ressuscito, eu levanto, eu ergo, eu coloco de pé. Então é por isso que você não pode ficar pegado ao cenário, porque o Deus que leva um vale de ossos sequíssimos é o Deus também que transforma e faz um exército sobre modo numeroso com vida. Ramancho rabacanta. Ele está soprando vida na sua vida. Declare comigo: o meu Deus está soprando vida na minha vida. O meu Deus está soprando vida na minha vida. Áreas que estavam mortas na sua vida vão começar a ressuscitar. Áreas que eram impossíveis de ser transformadas vão começar a mudar. Você vai ver e vai vivenciar grandes transformações, as maiores transformações da sua vida. Aleluia, você não viveu ainda, você vai viver. Está próximo de acontecer, porque Deus é um Deus que restaura. Porque Deus é um Deus que restitui. O teu cenário não vai ficar da forma que iniciou. Eu não sei como é que você iniciou esse processo aí. Com certeza foi um processo muito difícil, muito árduo para você. E ele se iniciou com dores. Porque quando inicia-se um processo, inicia-se as dores. É como uma mulher quando ela está para dar à luz um filho. Ela começa a sentir dores. Depois, quando a criança nasce, as dores somem, não é assim? Assim é o processo. Está próximo das dores findar na sua vida. Está próximo das dores, serem sanadas. Mas você precisa crer que Deus tem poder para transformar qualquer situação. Ezequiel creu e disse: tu sabes, está nas tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor transformou o cenário. O que era um exército, num vale de ossos sequíssimos, se tornou em um exército sobremodo numeroso. Porque Deus tem poder para transformar qualquer situação. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe.